Salve pessoal da segunda série, segundo A, B e C. Aqui o professor Feliciano gravando mais um vídeo de física para vocês, claro, pessoal. Então, dando continuidade com o nosso estudo de mudanças de estado, né? Estava falando sobre fusão na aula passada. Vimos lá como é que funciona o processo de fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. E ficou esse exemplo aqui, certo? Durante uma festa, um cubo de gelo de massa 10 gramas foi retirado do congelador a temperatura de menos 8 graus Celsius, certo? Então, está essa temperatura aqui, ou seja, abaixo de zero, né? E colocado em um copo. Porém, foi esquecido lá, ficando em contato com o ar do meio ambiente. Então está aqui a figura, certo? O copo com o gelo aqui dentro, certo? Depois de algum tempo, alguém se lembrou do gelo e foi buscar o copo, certo? Só que agora já havia 10 gramas de água, né? Então, ele tinha colocado lá um cubo de 10 gramas. Depois que passou um certo tempo, foram lá procurar, já tinha virado água e já tinha lá 10 gramas de água. A uma temperatura invariável de 20 graus Celsius. Então, a temperatura dessa água agora está 20 graus Celsius. Descreva os processos que ocorreram com o gelo até ser atingida essa situação final. Então, já está aqui, né, no próprio esquema aqui, no caso. O que acontece? Quando tu colocou o gelo lá, ele tirou do congelador e colocou ele no copo, ele estava a menos 8 graus Celsius, ou seja, ele estava abaixo de zero. Se tu colocou ele no ambiente, ele começa a receber o que do ambiente? Calor, né? O ambiente está mais quente do que a pedra de gelo, então ele começa a receber calor. Ora, esse calor vai fazer com que a temperatura do gelo que aumente. Então a temperatura do gelo vai aumentar, passando de menos 8 até chegar em 0 graus Celsius. Quando chega em 0 graus Celsius, o gelo atingiu a temperatura de fusão. Então, o que vai acontecer com ele? Ele vai começar a sofrer o processo de fusão. Certo? Ele vai começar a passar do estado sólido para o estado líquido. Durante todo esse processo, a temperatura permanece o quê? A gente falou na aula passada. Durante o processo de fusão, a temperatura permanece constante. Então, era 0 graus quando começou a fusão. Quando acabou de derreter a água, ela também continua a 0 graus. Certo? Essa água, depois que já está no estado líquido, continua recebendo calor do ambiente até entrar em equilíbrio térmico com o ambiente. Quando ela entra em equilíbrio térmico com o ambiente, ela vai ficar com a mesma temperatura do ambiente. Quer dizer o quê? Que o ambiente está a uma temperatura final de 20 graus Celsius. Então ela foi recebendo calor até que ela ficou com a mesma temperatura do ambiente em equilíbrio térmico. Então esses aí foram os processos que aconteceram. O gelo está menos 8, recebeu calor até ficar em 0 graus. Quando chegou em 0 graus, ele recebeu calor para sofrer a fusão, ocorreu a fusão. Durante a fusão, a temperatura ficou constante. Depois, essa água, já a 0 graus, começou a receber calor do ambiente até ficar com a mesma temperatura do ambiente, num equilíbrio térmico a 20 graus Celsius. Então, esse aí foi o processo que aconteceu. Falou, pessoal? É ou não é um negócio divertido? A solidificação, ela é o processo inverso da fusão, certo? Os processos ocorrem em sentido inverso. Ou seja, aqui ó, se eu tenho água, né, a 80 graus, por exemplo, aqui é uma curva de resfriamento, certo? Então se ela estava aqui a 80 graus a água, ela vai perdendo o calor, ou seja, vai diminuindo a temperatura dela, ela vai perdendo o calor, vai sendo resfriada, até chegar em 0 graus. Quando chega em 0 graus, a água começa a sofrer o processo de solidificação, ou seja, ela começa a passar do estado líquido para o estado sólido, né? Durante esse processo, o que acontece com a temperatura? Continua constante. Então, se está a 0 graus, quando começou a resfriar a água, quando ela acabou de virar gelo, continua o quê? A 0 graus. Se esse gelo continuar sendo resfriado, ele vai diminuindo a temperatura dele aqui, ó. E aí, no caso aqui, chegando até um valor de menos 40 aqui no caso, graus Celsius. Então, essa é uma curva de resfriamento, certo? A água estava a uma temperatura alta, perdeu calor, diminuiu a temperatura até chegar em zero. Quando chega em zero temperatura, a temperatura permanece constante porque a água está o quê? Acontecendo o que com a água aqui? Ela está se solidificando, virando gelo. Depois que a água vira gelo, o gelo continua sendo resfriado aqui. Então, essa aqui é uma curva de resfriamento. Então, a solidificação é o processo inverso. Enquanto que na fusão, a substância recebe calor para sofrer a fusão, na solidificação ela perde calor, ou seja, ela é resfriada. Beleza, pessoal? É ou não é um negócio bacana? Então, olha lá, aqui ele mostra um exemplo. Se eu tenho 10 gramas de água a 0 graus Celsius, se essa água perder 800 calorias,
ela vai virar 10 gramas de gelo também a 0 graus Celsius, porque durante a fusão, durante a solidificação, a temperatura permanece constante. Beleza, pessoal? Então deve-se retirar 80 calorias por grama de água no estado líquido a 0 grau para que ela se transforme em gelo também a 0 graus, certo? Então, na fusão a gente cede calor, na solidificação a gente retira calor, ou seja, resfria o corpo, certo? A gente vai fazer agora uma atividade aqui, atividades essas que estão aqui na página 99, certo, pessoal? Do livro de vocês que está aqui no CGEDUC. Na atividade 3 desta página 99 fala o seguinte: considere uma moeda de prata de 100 gramas, certo? Deu a massa da moeda. Ao ser atingido o ponto de fusão, qual a mínima quantidade de calor que deve ser cedida à moeda para que se funda totalmente? Então, a gente vai ver aqui, que eu já coloquei no quadro, que para calcular a quantidade de calor que se fornece a um corpo, a uma substância, para que ela sofra a fusão, a gente usa essa fórmula aqui. O calor Q é igual a massa vezes o calor latente de fusão do objeto. É a fórmula conhecida como Quimel, né? É só lembrar que Quimel derrete. Quimel. Calor de fusão é igual a massa vezes o calor latente específico. O calor latente, a forma do calor latente é essa aqui, o Quimel. Ora, a massa da moeda de prata é 100 gramas, certo? Qual é o calor latente de fusão da moeda da prata? A gente vai aqui naquela tabela que a gente viu anteriormente, olha, pessoal. Nas páginas anteriores aqui, a gente viu a tabela na aula passada. E ela está bem aqui, olha. O calor latente de fusão da prata, olha. Prata, calor latente de fusão, 21 calorias por grama. Então, já coloquei aqui, ó, 21, certo? E multiplicando a massa 100 vezes 21, dá um total de 2.100. Então, a quantidade de calor que essa moeda precisa receber para que ela derreta é 2.100 calorias, certo? Beleza, pessoal? Essa era a letra A. Na letra B, o que ele quer saber na letra B, pessoal? Na letra B ele quer o seguinte: enquanto a moeda recebe calor durante a fusão, o que ocorre com sua temperatura? A gente já falou anteriormente, né? Durante os processos de mudança de estado, durante a fusão, a temperatura permanece o quê? Permanece constante, certo? Ela nem aumenta nem diminui. Então, na letra C, logo após ser fornecido o calor calculado na letra A, né, qual será a temperatura da prata líquida resultante da fusão? A gente vê também na tabela lá anteriormente o seguinte, que a temperatura na qual ocorre a fusão da prata é 961 graus Celsius. Ora, se essa moeda passou do estado sólido para o estado líquido, esse líquido de prata que acabou de derreter está na mesma temperatura, que é exatamente quanto? 961 graus Celsius, certo? Por quê? Porque durante o processo de fusão a temperatura permaneceu constante. Então, quando ela começou a derreter, ela estava nessa temperatura. Quando ela acabou de derreter, que virou prata líquida, continua também a mesma temperatura, 961 graus Celsius. Beleza, pessoal? É ou não é um negócio divertido? Agora a gente vai dar uma parada para a gente fazer a quarta questão, pessoal. Vamos lá, pessoal, fazendo agora a quarta questão. Ele fala o seguinte: uma pedra de enxofre de massa 200 gramas encontra-se a temperatura de 119 graus Celsius, certo? Consulte a tabela e responda no caderno o seguinte: se fornecermos 650 calorias de calor a essa pedra, qual será a massa de enxofre que se fundirá? Ora, pessoal, olhando na tabela, vamos dar mais uma voltada aqui, certo? Olhando na tabela, a gente vê o seguinte, que o enxofre ele tem como temperatura de fusão 119 graus Celsius e o calor de fusão 13 calorias por grama Celsius. Então, como ele fala aqui que essa pedra já está a 119 graus Celsius, essa pedra de enxofre, então ela já está na temperatura de fusão, certo? E ele quer saber se eu fornecer 650 calorias, qual vai ser a massa de enxofre que vai ser fundida, né? Que vai sofrer a fusão. Então, ora, o calor de fusão é o quem? É o Quimel. Calor igual a massa vezes o calor latente de fusão.
O calor que eu vou fornecer é 650. Eu quero saber qual a quantidade de massa que vai ser derretida. Então eu não sei, então continua sendo M. E o calor latente de fusão do enxofre é 13, certo? Como eu quero achar essa massa que vai ser derretida, esse 13 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então a gente fica com 650 dividido por 13. Dividindo 650 por 13, eu já fiz a conta ali, e dá exatamente 50, pessoal. 50 o quê? Gramas. Então, se eu fornecer 650 calorias, eu vou derreter 50 gramas de enxofre. Falou, pessoal? É ou não é um negócio divertido? Na letra B dessa mesma questão, ele quer saber o seguinte. Então, qual será a temperatura final do enxofre sólido e do líquido? Ora, durante esse processo de fusão, a temperatura permaneceu o quê? Constante. Então, se quando começou a derreter estava a 119 graus Celsius, depois que derreteu, a temperatura continua quanto? 119 graus Celsius, certo? Porque não muda a temperatura. Tanto a parte que está sólida quanto a parte que está líquida vai continuar a 119 graus Celsius. Falou, pessoal? É ou não é um negócio divertido? Beleza? Vamos aqui agora para a quinta questão, pessoal. Na quinta ele fala o seguinte. Um recipiente refratário, ou seja, que permite que o calor passe, por exemplo, contendo 10 gramas de platina líquida, é retirado de um forno a 2000 graus Celsius. Olha, tá essa temperatura lá dentro. E colocado em contato com o ar ambiente, cuja temperatura é de 25 graus Celsius. Passando então a perder calor. Desculpa aí, pessoal. Letra A. Em qual temperatura a platina começará a se solidificar? Então, de novo, a gente tem que olhar na tabela, certo, pessoal? E lá naquela tabela a gente vê que a platina, a tabela que está aqui na página 97, que a platina, ela sofre fusão e também vai sofrer solidificação quando ela tiver a 1775 graus Celsius, certo? Essa é a temperatura dela. Então, vamos lá. Então, aqui a temperatura estava a 2000 graus Celsius o forno onde estava essa platina líquida, certo? Ela começa a perder calor e vai sofrer a solidificação a partir de quanto? A partir de 1775 graus Celsius, que é a temperatura na qual ocorre a fusão e também ocorre a solidificação. O mesmo ponto de fusão também serve como ponto de solidificação, certo, pessoal? Letra B. Enquanto a platina está se solidificando, sua temperatura aumenta, diminui ou permanece constante? Ora, durante o processo de mudança de estado, a temperatura, o que, pessoal? Permanece constante, certo? Não muda, certo? Aí na letra C, enquanto a platina está se solidificando, ela continua a ceder calor para o ambiente? A resposta é sim, ela continua perdendo calor, só que não muda a temperatura, só está servindo o quê? Para as partículas se aproximarem mais e se solidificarem. Então, ela continua sendo calor. Beleza, pessoal? Era essa aqui a resolução da atividade por hoje. Na próxima aula a gente vai estar falando sobre vaporização, que já vai ser outro processo de mudança de estado. Beleza? Não esqueça de continuar resolvendo a nossa tarefa. Essas atividades de hoje vão ajudar vocês também a resolver algumas questões da tarefa. Alguns já enviaram, quem ainda não enviou, não esqueça de mandar. Quem tem acesso pelo Sigeduc, enviar pelo Sigeduc mesmo. E quem não tem acesso pode enviar para o meu e-mail, felicianobentes@gmail.com. E em último caso, ainda pode até mandar para o meu privado, mas só se não conseguir mandar nem pelo Sigeduc, nem pelo e-mail. O ideal é mandar pelo Sigeduc ou pelo e-mail. Deixa um comentário no vídeo com teu nome, tua turma, dizendo se tu conseguiu entender o assunto. Não esquece de estar estudando, de vendo nossos vídeos aí todos, estudando. Assiste também, aliás, acompanha também no livro didático aqui no Sigeduc. Qualquer dúvida pode mandar perguntas pelo WhatsApp ou pela nossa conferência no Sigeduc. Valeu por hoje, pessoal. Não esqueça da tarefa. Fiquem com Deus. Um abraço. Só Jesus é o Senhor. Valeu.